Aqui no país, cada um de nós gera em média 1 quilo de lixo por dia. Multiplique isso por 200 milhões de brasileiros. São 200 mil toneladas diariamente. Uma preocupação para qualquer ambientalista. É como se a gente enchesse 200 estádios de futebol de lixo. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana questiona qual o caminho o lixo percorre. O descarte correto é desafio que se estende há anos. E você, o que tem feito com o resíduo que produz? Lixo é responsabilidade de todos. Mais de 50% do resíduo gerado é matéria orgânica, como o resto de alimentos. Esse material é muito bom que ele não vá para os aterros sanitários. É bom que ele seja retido antes, porque ele tem grande percentagem de água dentro dele. Então, na decomposição desse lixo orgânico, a gente gera um chorume que é bastante poluente e que o custo do tratamento é alto. Além do chorume, lixo acumulado gera um gás perigoso, velho conhecido do meio ambiente, o metano, um dos principais causadores do efeito estufa. Eliana é engenheira civil, mestre em desenvolvimento sustentável. Ela explica que a relação do brasileiro com o lixo tem mudado, mas ainda está longe de ser um exemplo para o mundo. O comportamento precisa melhorar. São atitudes simples, no dia a dia mesmo, que podem fazer toda a diferença lá na frente. Primeiro é recusar, é não pegar além do que você precisa. Vai comprar um pão, põe no saquinho de papel, depois põe no... Recusa, só aceita o mínimo para você transportar esse material. O segundo é, em hipótese nenhuma, jogar lixo fora do lugar. Se não tiver lixeira, pega e leva até onde você encontrar a próxima lixeira. E o terceiro é separar o material, porque ao separar o material, em todas as cidades brasileiras tem catadores de materiais recicláveis, ou oficialmente fazendo a coleta seletiva, ou autônomos na rua. Então, a importância da gente criar o hábito de sempre separar. Reutilizar, reciclar, reaproveitar. Até quando a gente imagina que o resíduo já não tem utilidade nenhuma, vem a natureza e prova o contrário. Tudo se aproveita. O lixo orgânico, por exemplo, é combustível indispensável para a compostagem. Técnica antiga, milenar, mas ao mesmo tempo tão moderna. Compostagem nada mais é do que a reciclagem do lixo orgânico. É quando o resto de frutas e verduras se transforma em adubo natural, de qualidade, livre de qualquer produto químico. Estamos falando do humus fértil e rico em nutrientes. Nesse processo natural, os micro-organismos como fungos e bactérias, além de minhocas, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Técnica barata, sustentável e que o Luciano conheceu recentemente. Ele é dono desta tapiocaria na Asa Norte, na área central de Brasília. Todos os dias, o comerciante gera pelo menos 20 quilos de lixo orgânico. Alface, tomate, resto de verduras, casca de banana, laranja, um pouco de carne que tem que fazer, separar, né? Mas o volume dá em torno disso, mais ou menos. Antes, essa comida ia para onde? Para o aterro sanitário, via SLU. E agora? E agora vem aqui para o minhocário fazer compostagem, né? Através das minhocas. A ideia surgiu depois que moradores e comerciantes da quadra residencial fizeram uma feira livre. Eles se uniram pela mesma causa, sustentabilidade. Aí o minhocário passou a fazer parte da rotina de muita gente. São 3 etapas, né? Em cima a gente coloca adubo e terra e a minhoca, e todo dia, ao final do expediente, a gente joga os resíduos orgânicos dentro. No segundo nível, a gente coloca só terra, onde a minhoca ela desce, tem furos entre uma etapa e outra, a minhoca desce, ela defeca nesse segundo nível. E no terceiro nível, todo o líquido que sobra, que é o chorume, ele vai descendo até chegar no terceiro nível. E no terceiro nível fica apenas o chorume. Então no nível 2 é o adubo, né, de minhoca, e no último é o chorume que a gente usa para fertilizar e para detetizar a nossa horta comunitária. O adubo é usado para plantas ornamentais e no cultivo vertical de alimentos orgânicos. Está ali para ser colhida, né, e outros bares vêm aqui, pega hortelã, pega manjericão, é comunitária mesmo, né? Alguns moradores vêm, pega também, é bem livre. Espaço democrático. Exatamente, e colaborativo sustentável. Isso promove justamente a integração
da quadra com o comércio, e é uma forma de ocupação que é muito boa, né? Porque é isso que a gente precisa fazer efetivamente. É o espaço colaborativo Eco 309, que faz referência ao número da quadra residencial. Luciano também é dono de um restaurante de comida japonesa. Ele revela: todos os meses sobravam mais de 50 caixas de isopor como essas, usadas para armazenar peixe fresco. O que era um problema grave passou a fazer parte de um projeto sustentável. Iam para onde? Para o aterro sanitário. Algo em torno de 50 litros cada caixa, ele ocupava esse volume todo lá dentro do aterro sanitário. Então agora não mais, pelo menos de 2 restaurantes, né? Não vai mais para o aterro sanitário, vem para cá. A gente ensina as pessoas que querem fazer compostagem, a gente ensina a fazer, a gente faz junto com eles e eles levam para casa a custo zero. Vocês estão conseguindo atrair a atenção dos moradores, dos comerciantes, de quem passa por aqui? Sim, sim. Tem uma cliente da quadra aqui, que ela mora na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, ela viu isso aqui, ficou sabendo e mais tarde ela está vindo buscar o minhocário dela para levar para a Chapada dos Veadeiros, que lá não tem aterro sanitário. E a ideia dela é difundir isso lá para que cada restaurante lá na Chapada dos Veadeiros tenha um minhocário para fazer a compostagem de resíduos orgânicos. Lucas estava de passagem pela quadra. Resolveu parar para conhecer a compostagem. Quando descobriu que as caixas seriam doadas, resolveu levar para casa. Eu vou implementar uma horta lá em casa, a gente tem bastante espaço sobrando no terreno. Então, e vou também conversar com os vizinhos para ver se a gente aproveita esse lixo, né? Não deixar tanto resíduo lá pro lixo da própria comunidade. A gente pode estar reciclando isso, orientar eles a fazerem o mesmo que eu. Agora, o sonho de Luciano é que a iniciativa possa servir de exemplo para outros comerciantes e donos de restaurantes que geram grandes quantidades de lixo. Solução? Tem. Compostagem cabe em qualquer lugar. É barata, mas atenção para alguns cuidados. Deixa de colocar as frutas cítricas, você precisa de fazer uma mistura com folha seca, precisa de prestar atenção no equilíbrio, se está muito úmido, se está muito seco, mas é possível fazer dentro de apartamento, dentro de casa, e é uma atitude maravilhosa. No próximo bloco, vamos mostrar o trabalho de uma empresa do Distrito Federal que recolhe resíduos orgânicos de restaurantes. Tudo vai para um pátio de compostagem. A gente volta já. Lixo no Brasil ainda é problema grave. É preciso consciência, consumir apenas o necessário, mudar os hábitos. E por que não assumir um compromisso maior com o meio ambiente? Fazer diferente. Apostar em técnicas simples que trazem resultados, todos saem ganhando. Como vimos no bloco anterior, a compostagem é um exemplo disso. Agora que você já entendeu melhor como funciona esse processo, a gente pensa junto. O chorume, que contamina o solo e o lençol freático, pode ser usado na compostagem como um excelente biofertilizante para as plantas. Foi de olho na transformação dos resíduos orgânicos que o Lucas abriu um negócio que tem dado certo em Brasília. Essa história nós mostramos no começo do ano aqui no Meio Ambiente por inteiro. Uma vez por semana, ele e um amigo recolhem o lixo orgânico de moradores que pagam R$ 65 por mês. É o chamado financiamento coletivo. Para a gente conseguir começar, precisaria que as pessoas estivessem entrando e apoiando e mostrando que esse projeto tem valor para a sociedade. Então, quando atingimos o mínimo, a gente começou a funcionar e hoje a gente continua sediado no financiamento coletivo. Mostramos também a Ana Júlia, que fez parte do projeto e hoje é sócia do Lucas. Você percebe que só essa separação, se ela vai para o aterro comum, ela não é suficiente, né? Cai aquela ilusão de que só porque eu separo orgânico, ele necessariamente vai ter o destino correto. Ele me procurou e falou, estou precisando de uma pessoa para me ajudar a tocar o projeto. E já como cliente, que achava o projeto lindo, assim, divulgava por achar que é uma ideia fantástica, aí entrei como sócia para ajudar ele a tocar e manter esse projeto. Em um ano já foram recolhidas mais de 30 toneladas de lixo orgânico.
O lixo é encaminhado para uma empresa do Distrito Federal, que faz a compostagem. No final do processo, você tem uma terra preta, sem cheiro, saudável e de excelente qualidade. O tratamento com os resíduos também mudou para alguns empresários da capital federal. Uma lei distrital determina a estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, terminais rodoviários e aeroportuários a responsabilidade pela destinação dos resíduos produzidos. Quem produzir mais de 120 litros é considerado um grande gerador. Brasília foi a 15ª capital do Brasil a implantar a lei de grandes geradores. Significa que os serviços públicos de limpeza urbana têm que cuidar do resíduo dos domicílios, do comércio pequeno, assemelhado aos municípios, e da limpeza da cidade. Um aeroporto internacional, hospitais, shoppings, supermercados, que geram uma quantidade grande de resíduos, são responsáveis pela gestão destes resíduos. Tem que fazer um plano de manejo desses resíduos, tem que contratar alguém da iniciativa privada ou a própria empresa contratar o seu caminhão. E foi justamente nesse momento de conscientização que nasceu o Instituto Ecozinha, na área central de Brasília. São 15 restaurantes que assumiram compromisso em dar destinação correta para os resíduos. Esse, por exemplo, produz cerca de 700 litros de lixo por dia. 65% são resíduos orgânicos, 15% materiais recicláveis e 10% vidro. Ao invés de contratar uma empresa para levar todo o lixo ao aterro sanitário, os donos dos 15 restaurantes criaram um modelo próprio de gestão. Estações de resíduos foram colocadas fora do restaurante e, quando estão cheias, cooperativas de reciclagem vêm fazer a coleta. Dentro do estabelecimento, o que sobra dos alimentos é armazenado nas bombonas. Toda a comida ela é guardada no recipiente, as bombonas, e aí ela é destinada para um lugar onde ela é transformada em adubo, né? Terminando assim um ciclo para ser produzido o adubo. O nosso grande objetivo é que todos os outros restaurantes, né, possam fazer como a gente, né, e assim tornando um planeta mais limpo. Os resíduos orgânicos são colocados na van e trazidos para esta propriedade em Águas Claras, no Distrito Federal. Estamos na empresa de paisagismo do Romero. Ele também cuida de um viveiro que abriga dezenas de variedades de plantas frutíferas, ornamentais e nativas do Cerrado. Os resíduos orgânicos são despejados em uma baia, onde vão ser misturados com a poda picada. Como a gente é uma empresa de paisagismo e jardinagem, a gente tem o resíduo orgânico proveniente dessas manutenções de jardim. Então essa poda picada ele vira parte integrante para a preparação da compostagem e posteriormente a produção do próprio composto, que vai virar um adubo. Bom, aqui nós temos uma boa quantidade de resíduos orgânicos e você deve estar se perguntando o que está fazendo uma sacola plástica no meio de tudo isso. Estamos falando de um bioplástico feito por meio de vegetais. No processo de compostagem, ele desaparece em torno de 4 meses, ou seja, não é uma ameaça para o processo, né? Não, ele é uma ferramenta, inclusive, um acessório da compostagem, né? O saco ele dá pro gerador do resíduo uma segurança de acondicionar bem os seus resíduos orgânicos. Quando ele chega no pátio, a gente só tem o trabalho de desfragmentar ele, rasgar em pedaços, em frações menores, certo? E no próprio processo da compostagem, que é uma ação termofílica, ele vai se degradar juntamente com o resíduo e vai se transformar em adubo também. Da baia, a matéria orgânica é trazida para essa montanha de resíduos chamada de leira estática. Aqui é feito todo o processo de compostagem. São mais de 20 mil quilos de resíduos orgânicos apenas nesta composteira. As bactérias e micro-organismos agem naturalmente, fazendo a degradação de todo esse resíduo orgânico. A temperatura chega a 70 graus. 30% do que é despejado vira adubo depois de 6 meses. A compostagem ele tem esse poder, né, de proporcionar à natureza um resultado que seja ecologicamente correto, né? Se esse resíduo orgânico não tivesse vindo para o pátio, teria ido para um aterro, teria sido aterrado, estaria gerando gás metano, chorume no lençol freático.
E quando vem para o pátio, ele recebe uma atenção, né? Onde existe toda uma preparação, uma canaleta com mantas de geomembrana para proteger o solo. E você consegue transformar isso tudo em adubo. O que vem da natureza volta para ela. É um ciclo. Compostagem é isso. Pode ser desenvolvido, inclusive. No próximo bloco, Adilson Mastelari mostra como é fácil fazer uma composteira em casa. A gente volta já. A gente já viu no programa que compostagem é um processo biológico de reaproveitamento de matéria orgânica que pode ser de origem urbana, industrial, agrícola, florestal ou doméstica. E à medida que a preocupação com o meio ambiente vem crescendo, vai se tornando cada vez mais comum a produção de biofertilizantes em residências. Só tem casca, papel e filtro. Na casa da empresária Flávia Tucci, sobras de alimentos deixaram de ir para a lata de lixo. Vão parar em potes ou baldes de plástico. Quando eles ficam cheios, vai tudo direto para a composteira. Começa a produção natural de adubo caseiro. Já faz algum tempo que a Flávia vem desenvolvendo uma consciência ecológica e um desses aspectos é ter a compostagem do lixo orgânico dentro de casa. Flávia, já tem quantos anos que você faz isso? Aqui em casa já são 12 anos de compostagem. O que te levou a ter esse tipo de iniciativa? Inicialmente, a ideia era ter um adubo, né, de boa qualidade e o churume para poder usar nas plantas, o biofertilizante para as plantas. Hoje, claro que isso continua sendo o benefício, mas não é o motivo principal. O motivo principal é realmente reduzir o que a gente joga de lixo fora, os resíduos que a gente coloca para o nosso sistema de limpeza urbana tratar. Como é que foi a reação da família quando você falou, olha, agora eu vou começar a fazer uma compostagem aqui dentro? A compostagem já era, assim, a gente já vinha acostumada há muitos anos, né? Meu pai que começou com isso, pelos fertilizantes, pelos adubos, então a gente já tinha um pouco dessa cultura da separação dos resíduos, o que pode ir para o miocárdio, o que não pode ir. Como a gente mora em casa, a gente tenta usar muito. E esse é um sistema bastante interessante porque ele pode ser desenvolvido, inclusive, dentro de apartamento. Olha aqui, ele é portátil, é móvel, é fácil de manusear. Você pode abrir um pouquinho para a gente mostrar? Você coloca uma mistura de resíduo orgânico fresco com alguma coisa seca. Pode ser serragem, podem ser folhas, casca de árvore. Você precisa ter alguma matéria seca junto com a matéria fresca, que é o orgânico que a gente usou na cozinha. E aí, essa é a primeira etapa dele. Quando isso aqui estiver cheio, eu vou trocar por essa balde de baixo, essa caixa de baixo, ela vem para cima e essa aqui descansa 45 dias para criar o orgânico, o composto orgânico mesmo, o adubo. É durante o período de descanso que fungos e bactérias vão se proliferar, com a decomposição dos resíduos até formar o biofertilizante. Aqui a composteira é ao mesmo tempo um minhocário. E o que não falta é alimento para as minhocas. Cascas de frutas, de ovos também fazem parte do cardápio delas. O último compartimento da composteira armazena o chorume, o líquido resultante da decomposição da matéria orgânica. Flávia não desperdiça nada. O chorume vira adubo. É misturado com água na proporção de 10%. Flávia não perde tempo e leva a solução para o quintal. Aproveita o chorume diluído para regar as hortaliças que cultiva nos fundos da casa. Aqui tem rúcula, alface, tomate, entre outros legumes, frutas e verduras. Tudo orgânico, sem nenhum agrotóxico, para o consumo de casa e do restaurante dela. Esse adubo natural, além de contribuir para a produção de alimentos com mais qualidade, ainda dá um colorido especial aos jardins. Olha só a beleza das orquídeas fertilizadas com chorume.
Como aqui não falta matéria orgânica para aproveitar, Flávia fez uma composteira do lado de fora da casa, do tipo cilindro termofílico. Aqui o adubo é só para os jardins. Neste grande cesto também vão restos de alimentos e embalagens de fácil decomposição, de papel e papelão. Toda vez que resíduos são depositados, folhas secas fazem a cobertura do material. É para arejar essa mistura. Neste ambiente, as bactérias proliferam a temperaturas que variam de 65 a 70 graus centígrados. Materiais de borracha, vidro, louça e plástico jamais podem ser jogados aqui. Flávia ainda pretende fazer uma outra composteira. O próximo projeto é acabar eliminar os lixos do banheiro, que a gente usa o papel higiênico. Aqui em casa a gente já usa aquele cotonete de haste de papelão. Então, por menor que seja o resíduo do banheiro, ele também é um resíduo que é indiferenciado e acaba indo para os aterros. Ele realmente não tem utilidade nenhuma para reciclagem e ele não é bom como composto orgânico para horta. Você pode usar ele em plantas, mas não que seja plantas alimentícias. Então, a minha ideia é fazer um outro desse só para resíduos de banheiros. Aquele processo que a gente viu lá na casa da Flávia, ele é bastante simples e muito semelhante ao outro que a gente vai mostrar agora. Com a vantagem de que este acaba sendo bem mais barato. Ele é desenvolvido assim, olha, em baldes de plástico. E para saber melhor como é que funciona esse processo, eu vou conversar com o Gustavo, que é engenheiro agrônomo. Por que é mais barato, Gustavo? É mais barato porque o custo de aquisição do equipamento composteira, né, se torna bem reduzido. E são baldes de segundo uso, você encontra no mercado de segunda mão, né, um preço bem, né, mais acessível do que as caixas, né, que são disseminadas aí. O que significa que a compostagem ela pode ser democratizada, né? Qualquer pessoa de poder aquisitivo pode fazer. Positivo. Essa parte que elas são furadas, né? Elas têm furo embaixo, né? Que isso faz para poder filtrar de chorume, né? Que é a parte líquida do lixo. Essa parte ela é vedada, que ela vai coletar esse excesso de umidade. Daí o excesso de umidade eu diluo e uso também nas minhas plantas. O engenheiro agrônomo lembra o que pode e o que não deve fazer parte deste processo. A parte orgânica, tirando parte de resto animal e alguns cítricos que para esse modelo não é conveniente colocar. Ou seja, daí eu vou colocando aqui, intercalando o lixo de cozinha, lixo fresco, né, que é todo o material orgânico, que era comida, lixo orgânico. Eu intercalo com o material de jardinagem, são folhas varridas, grama cortada, né, guardanapo, né, sem muita gordura, né, material rico em carbono. Gustavo explica sobre a fase final da compostagem. Aqui já está o material que você já não consegue mais saber. Ele já está bem decomposto. Tirando as folhas, que você já não sabe mais a origem do que isso. Ó. Isso era tomate, era maçã, era casca de banana. Casca de ovo, né? E agora você já não consegue mais tirar do ovo, você não consegue mais perceber o material que deu origem. Daqui está quase pronto para ser utilizado já na horta. O engenheiro mostra como o adubo natural deve ser aplicado junto à planta. E é interessante como esse biofertilizante não cheira mal, ao contrário do que muita gente pensa. Aqui no Centro de Prática Sustentável do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, há outros modelos de composteiras, como este engradado de madeira para espaços maiores. A exemplo da composteira cilíndrica com tela de metal, que nós conhecemos na casa da Flávia. Aqui pode ser dispensado todo tipo de lixo orgânico, inclusive resíduos que não são alimentos, mas de fácil degradação. O contato de tudo que é depositado aqui é direto com a terra, o que significa que podem surgir minhocas. Aí, a composteira pode virar um minhocário. O Centro de Prática Sustentável do IBRAM, em breve, vai oferecer cursos para quem é interessado em fazer compostagem em casa e até em apartamento. E assim, fertilizar a própria horta com adubo natural e caseiro. São cursos rápidos, de até 3 horas, concluídos no mesmo dia. Como é que seria se a maioria das pessoas passasse a aderir a essa prática em casa?
Seria muito interessante. E a gente tirando 60% do lixo nas residências, a gente aumenta o tempo de vida do aterro sanitário. Isso seria o ideal. Acho que tá bom, né? Seria um bom caminho. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!